E hoje estamos aqui com a Célia. Ela vai contar um pouquinho mais pra gente como foi construída ao decorrer dos anos a relação dela com o rádio e a TV. Olá, Célia, tudo bem? Oi, tudo bem? Célia, antes de começarmos, eu queria que você fizesse uma breve introdução pra gente de como era a sua relação com o rádio na sua infância, na sua juventude. Eu também quero saber se você ainda escuta até hoje, como que é esse seu contato com a rádio hoje e como era antigamente. Bom, no nasci em 68, no interior do Paraná, como na pobreza, na agricultura, então o rádio era aqueles rádio antigo a pilha, e a gente escutava muito pouco, porque a gente tinha os pais que tudo era controlado, então o rádio para escutar era uma oração ou então ouvia uma música sertaneja, junto com os pais, né, na década de 68 em diante. Então fui criado muito na pobreza, e a gente não tinha muito, como disse, tempo para ouvir isto. Então a pobreza era grande, a gente trabalhava muito na agricultura. Então, o que a gente ouvia lá mais era a Aparecida do Norte, que era uma missa passada quando dava para ouvir, e também algumas músicas que os pais ouviam junto com a gente. A gente não tinha contato de ligar um rádio. E tinha algum horário da programação, alguma coisa que você gostava muito de assistir? Você falou que tinha contato com o texto, com as orações, mas também era uma época de radionovela. Então a gente não tinha as novelas como são hoje em dia, muito transmitidas. Tinha alguma programação que era a sua preferida? Não, nada de novela, a gente não sabia nem o que que era essa palavra novela. A gente ouvia, assim, às 6 horas a prece da Ave Maria com o padre Vítor Coelho de Almeida, e depois a gente também assistia à missa que tinha aos finais de semana. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E você sente que esse contato que você tinha entre a rádio, o mundo exterior, como você falou da sua religião, foram fundamentais de alguma maneira na sua construção de quem você é hoje? Sim, foi muito importante para gente, porque a gente foi educado no regime da religião. Então era sempre ter o terço em família e sempre mantê-lo a obediência aos pais de estar, ouvindo rádio junto com eles. Essa palavra novela a gente nem nunca viu falar. E você disse que antes o seu contato, então, ele era muito pouco, era muito escasso por conta do tempo. E hoje em dia isso mudou? Você ainda escuta rádio em um curto prazo de tempo? Você tem a rádio presente no seu dia a dia? Sim, escuto rádio, gosto de ouvir música, principalmente as músicas antigas, no rádio, né, que hoje, as rádios não é como antigamente, hoje passa muita bobageira nas rádios, e assim, o caso de uma novela, quando eu vim ver uma novela pela primeira vez numa televisão, foi depois de 87, que foi quando eu cheguei e vim pra cidade grande. Não conhecia nem que era uma cidade. Você lembra como eram os modelos de rádio na sua época de infância? Sim, eram uns radião caixote marrom ou preto, a pilha, eles tinham 2 botões e muito poucas rádio que eles pegavam.
porque devido ser tão ao fundo da agricultura, era bem difícil para ter pegando rádio. E você disse que escutava geralmente muitos programas religiosos, mas eu queria saber de você se teve algum episódio que você escutou pela rádio e te marcou de alguma maneira. Então, a Copa de 62, algum evento político ou até mesmo algum evento religioso que você escutou através do rádio. Sim, sobre Copa a gente nem sabia que isso existia. O que marcou muito e até hoje eu trago em memória é a oração das 6 horas da Ave Maria, com o padre Vítor Coelho de Almeida, como eu já falei, e eu trago as palavras dele em mente até hoje. E foi daí a nossa educação. E esse contato, atualmente, você tem ele através da TV? Como que funciona a sua relação com a TV hoje em dia? É esse padrão de coisas que você ainda consome ou eles mudaram um pouco? Não, eu ainda tenho como meus pais, colocaram para a gente, foi sobre a religião. Hoje temos mais facilidade para ouvir uma missa, uma oração pela televisão. Então, hoje dá para ouvir mais coisas, mais bem do que no passado, porque no passado era só o rádio. Hoje nós temos o rádio e temos a televisão, que escutam a missa, um terço, uma oração. Então, assim, não gosto muito desses caras que estão na televisão, só à frente da televisão mostrando o que não presta hoje. Sobre, bandido, sobre maconha, sobre roubo, e a gente não veja o final do resultado, o que deu aquele caso. Então, eu não sou de perder muito tempo para ficar ouvindo isto, porque a gente já está vivendo num mundo muito estressado hoje, totalmente diferente do mundo anterior que eu tive. Então você entende que talvez a televisão possa criar esse ambiente de refúgio para as pessoas, de uma maneira que talvez elas utilizem para esquecer um pouco da realidade? Como isso funciona para você? Sim, hoje a televisão esconde muitas coisas e também traz muitas coisas que não presta. Então, eu não sou muito de televisão. E o que que acontece? Eu acho que no passado as coisas era bem mais reais, porque a gente não ficava sabendo dessas coisas, tanto que para a gente saber de alguma coisa, era tudo por carta ou mesmo pela uma rádio ligada. E hoje não, hoje está tendo muito fake news. Então tá uma coisa assim que está vindo uma geração muito difícil até da gente educá-lo hoje. Você lembra da primeira vez que você viu algum aparelho de TV na sua vida? Primeira vez que eu vi um aparelho de TV ainda foi na época da branco e preto, em 87. Foi a primeira televisão que eu possuí e era ainda em branco e preto. Que a gente assistia ainda o Chico Bento, o Eli Correia, e aí vice-versa aqueles antigos locutores. Oi, gente! Aqui na Rádio Globo, programa do Eli Correia. Tem algum programa de TV que você lembra que era o maior sucesso na sua época, que você lembra que todo mundo comentava, ou que você acha que seja o mais inesquecível? Ah, tem vários. Hoje, do antigamente para hoje, tem vários que a gente assistia e ficou bastante marcado.
A Turma dos Trapalhões, gostava muito de assistir, que hoje nem tem quase nem eles, mas os programas de hoje em dia não compensa a gente gastar a força para poder assistir, não compensa. Em um mundo de tantos streamings como o YouTube, canais por assinatura, é tão difícil a gente ver pessoas consumindo a TV aberta. Você acha que, de uma certa maneira, isso faz com que as pessoas queiram assistir menos? Sim. E muito menos, né, porque tudo isto é gasto pra gente. E a gente tá numa época que as coisas tá tão difíceis e tão mudado, que não compensa a gente gastar o dinheiro, talvez a gente larga até de comprar alguma coisa muito mais importante para assistir esses programas de hoje em dia. E o YouTube, você tem algum contato? Você gosta? Costuma assistir com frequência? Não. Não tenho contato com o YouTube, não assisto e não gosto. Principalmente esse novo tecnologia de celular que veio hoje, aonde está destruindo famílias, filhos, pais, casais. Então, eu acho que essa tecnologia, para quem não sabe usar, virou uma desgraça na vida de todo mundo. E eu queria saber de você se conhece os podcasts, já teve algum contato com isso? Não. Não conheço, não tenho interesse, porque vem muitas mentira nesses podcast. Dizem que atualmente o podcast é a nova extensão da rádio. Então, o que a gente conseguiria encontrar na rádio antigamente, o que a gente consegue ainda encontrar na rádio de hoje, nós conseguimos encontrar dentro dos podcasts, controlando o nosso tempo, adaptando a nossa realidade. Você acha que se talvez os podcasts se assemelhassem um pouco mais como era a programação das rádios de antigamente, você chegaria a consumir? Sim, se fosse como as rádios de antigamente, sabendo usá-lo, até poderia, mas é raro acontecer igual era antigamente as rádios. Tanto que antigamente para a gente pôr a mão no rádio, a gente não colocava. Era os pais que ligavam e ficava na rádio que eles queriam ouvir. Entendi. Célia, muito obrigada pela sua participação, por contar pra gente a nossa experiência. Muito obrigada.